Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, e que tem o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas, antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Não esqueça também de curtir, deixar o seu comentário e acionar o sino das notificações. E compartilhe aí no grupo da sua igreja, para que mais pessoas aí possam também participar com a gente. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje, ela tem um título, que é a lição número 2, ela tem um título A Admoestação contra um Evangelho Distorcido. Admoestação contra um Evangelho Distorcido. E que tem um texto base em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 10, o qual nós estaremos lendo aqui neste momento para a nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana visa que, ao final deste estudo, possamos compreender a mensagem de Paulo sobre a fidelidade ao Evangelho, bem como refletir sobre os perigos contemporâneos e motivar também os cristãos a manterem-se fiéis aos ensinamentos bíblicos. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar o meu abraço aqui para o irmão Leandro Garcia. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Pacheco, fica no município de São Gonçalo. Um abraço também para a Sidneia Aires. Ela é da Igreja Batista de Veracruz, em Campos dos Goitacazes. Meus cumprimentos agora vai para a Ias Santana Alves, da Primeira Igreja Batista de Araruama. Vai aqui também o meu abraço para o pastor Assis Borges Xavier, daquela querida igreja. Um abraço também para Rosemar Graça, que é da Primeira Igreja Batista, no Tingui, fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um abraço para Lúcia Anchite, ela é da Igreja Batista de Barra do Piraí, que é pastoreada pelo pastor Eusébio Pereira. Meus cumprimentos para a Marilza Fagundes, ela é da Igreja Batista Jardim do Senhor. Um grande abraço também para o pastor Aldemir Fagundes,
para o Oswaldo Etelvino, para a Débora Schott e Ari Soares Alves, eles que também têm aí nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você enviar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, o apóstolo Paulo, ele expressa neste momento a sua preocupação com a rápida mudança de fé entre os Gálatas, inclusive alertando-os sobre a influência de ensinamentos distorcidos. O substantivo feminino admoestação, que traz aí o título da nossa lição, nos aponta para uma reprimenda que o apóstolo Paulo faz sobre a incorreção e também a inconveniência doutrinária do comportamento daquelas igrejas ali da Galácia. O apóstolo, com isso, ele faz uma advertência, uma repreensão de forma benévola, como um conselho àqueles irmãos. O objetivo principal do apóstolo Paulo com isso era manter a verdadeira doutrina cristã, resistindo aos desvios que comprometiam a pureza da fé. Em um mundo cheio de diferentes interpretações políticas, econômicas, ideológicas, a fidelidade à palavra de Deus é fundamental. Durante essa lição, nós vamos, juntamente com os irmãos, explorar os ensinamentos de Paulo, destacando a necessidade de discernimento espiritual e também firmeza na fé. Sua visão de não agradar a homens, mas servir como escravo de Cristo, demonstra aí a sua total fidelidade às Escrituras Sagradas. Que este estudo aí nos conduza a uma compreensão mais profunda da importância de permanecer inabalável diante da influência que distorcem a verdade divina com relação à doutrina bíblica. Vamos mergulhar juntos na riqueza destes versículos, buscando sabedoria e discernimento para aplicar os seus princípios em nossa jornada de fé. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Contra as distorções doutrinárias. Contra as distorções doutrinárias. Está lá em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 e também o versículo 7. Deste tópico inicial, nós estaremos estudando e também focalizando a brilhante defesa do apóstolo Paulo pela pureza do Evangelho de Cristo. O alvo em vista, naquele momento, era o genuíno Evangelho do Reino, de acordo com a apresentação deste Evangelho pelo próprio Jesus em Mateus 4:23, quando o mestre ele foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino. Em Mateus 24:14, Jesus ele também destacou que o seu evangelho, o evangelho do reino, seria pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Foi este evangelho que foi transmitido aos apóstolos e também registrado em Atos, no capítulo 1, no versículo 2, onde destaca que até o dia em que foi elevado aos céus, Jesus ele deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, do que deveria ser pregado ali para todo o mundo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo registra que as palavras proferidas no passado pelos profetas e a ordem de Jesus era que os apóstolos ensinassem sobre o evangelho da salvação. Deste modo, Paulo vem, nestes versículos iniciais de Gálatas 1, 6 e 7, expressar aí a sua preocupação
com a rápida mudança de crenças entre aqueles irmãos da região da Galácia. A questão-chave aqui é a advertência contra distorções doutrinárias e a importância de manter uma base sólida na fé. A perplexidade de Paulo foi causada pela distorção, inclusive intencional, do Evangelho de Cristo, que ocorria naquela região por influência dos judaizantes. Eles questionavam o ensinamento apostólico sobre a graça e aliciavam os cristãos a obedecerem à lei de Moisés. A salvação é pela fé ou por obras? É pela graça ou pela lei? Era pela justiça de Deus ou justiça por meios próprios? Essas são questões cruciais, pois envolvem o princípio bíblico doutrinário da salvação. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Da mesma forma, em nossas vidas, nós devemos estar atentos às influências que podem levar a nos afastar da verdade que é fundamental, a palavra de Deus. No verso de número 6, o apóstolo ele exclama: admiro-me do que vocês estejam abandonando tão rapidamente aí aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Admiro-me. No grego, a palavra dá um significado de maravilhar-se, de admirar-se e também de se espantar. Demonstra o sentimento do apóstolo Paulo diante daquela mudança repentina e a facilidade com que o legalismo estava entrando naquela igreja. Apanharam o apóstolo completamente de surpresa diante das exigências feitas pelos mestres judeus dentro da igreja da Galácia, em relação a uma coisa como a circuncisão, a comer carne de porco e também guardar o sábado. Os cristãos da Galácia enfrentaram aí um dilema: viver a liberdade cristã na esfera da graça ou consentir com o domínio escravizador da lei. Estava aí substituindo a graça da salvação pelos esforços dos rituais da lei. Para muitos, a salvação apenas pela fé surgia como uma graça barata, sem nenhum esforços, através de um arrependimento e fé. Para Paulo, essas igrejas estavam se desviando do evangelho e as tornando como se fossem sinagogas judaicas. O problema parece recorrente no Novo Testamento, pois a oposição judaizante ao apóstolo Paulo foi intensa e também incansável. Também outras igrejas. Paulo, ele vai enfatizar que somente a fé era suficiente para a remissão e salvação em Cristo Jesus. Todas as vezes que uma igreja era fundada, os judaizantes eles procuravam desqualificar primeiramente o trabalho de Paulo, afirmando que ele não era um discípulo autêntico e que a sua mensagem buscava apenas recursos financeiros. É o que aprendemos na lição passada, a primeira lição deste trimestre. Paulo chama isso de perturbação. Não seria um outro evangelho, ou um evangelho adaptado, mas sim um falso evangelho. A reação paulina não deixou por menos. O seu argumento mostra-se direto e incisivo. Não se pode denominar evangelho uma mensagem de salvação que não provenha do ato gracioso de Deus. Está lá em Gálatas 1:7. Segundo Paulo, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é algumas pessoas que estavam perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. A subversão é uma ação
dirigida a perturbar e a destruir a ordem estabelecida utilizando meios violentos, e deve ser considerada um crime enorme, mais terrível que mesmo a corrupção. Todo falso ensino, toda divisão, perturbação deve ser condenado e também combatido. Em tempo de globalização, de informação, de aculturação, precisamos nos manter sempre atentos e também vigilantes quanto ao princípio do Evangelho de Cristo. Nestes últimos tempos, nós temos visto e também ouvido coisas que se apresenta vestido ou demonstra ser um evangelho da salvação. Porém, em sua totalidade, é bem distinto do que Cristo e os apóstolos ensinaram. Não podemos permitir adaptações, mudanças ou qualquer outro evangelho que não seja de arrependimento, de fé e mudança de vida. Essas falsas representações do evangelho dão pouco ou nenhum valor à origem do evangelho. Dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que traz o título Autoridade Inquestionável do Evangelho. Autoridade Inquestionável do Evangelho. Está em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 9. Neste tópico, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele não está para brincadeira. E se tratando de pureza e exatidão do Evangelho, Paulo ele ensina que não existe a menor possibilidade de negociação quanto a isso. Nesse sentido, Paulo ele destaca a seriedade das mensagens do Evangelho, enfatizando que qualquer distorção merece uma condenação. E olha, esse ponto destaca a necessidade de reconhecer e aceitar a autoridade inquestionável da palavra de Deus em nossas vidas. Devemos buscar verdadeiramente a compreensão nas Escrituras Sagradas e resistir a qualquer ensino que se desvie da mensagem central do Evangelho. A essência do Evangelho de Cristo compreende a proclamação do amor de Deus pelos pecadores, como registra Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, onde destaca que Deus, ele demonstra o seu amor por nós. Cristo, ele morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus se deu por nós para oferecer gratuitamente a salvação. O Senhor, ele paga um altíssimo preço, a morte de cruz, segundo Colossenses 2, no versículo 13, nos versículos 13 e 14, onde destaca que quando estávamos mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Com esse gesto, os corações humanos podem ser inundados pelo amor misericordioso e perdoador de Deus. O resultado natural da manifestação de fé no Salvador se encarna no Evangelho, onde verdadeiramente o Cristo há de fazer deste amor de Deus por nós o caminho para viver. Pois assim é que se permanece em Cristo. Dessa maneira, podemos perceber a seriedade de Paulo em relação ao Evangelho na afirmação: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro Evangelho,
além do que já pregamos, seja anátema. Está lá em Gálatas 1:8. Paulo, ou até um anjo, que desejasse ensinar um outro evangelho ou iniciar um novo movimento de fé, contrariando todos os ensinamentos já postos, deveriam ser considerados anátema, ou seja, maldito, que exerce influência nefasta, que leva as pessoas para uma condenação juntamente com aquela pessoa que ensina também. Paulo, ele estava convicto de que os ensinamentos sobre a graça redentora tinham sido revelados pelo próprio Cristo. Alguns estudiosos afirmam que Paulo foi muito severo com os judaizantes. Apesar de suas exigências, eles acreditavam em Jesus Cristo, segundo alguns estudiosos. Mas é muito bom deixar bem claro que para Paulo não havia dois termos. Uma bebida, ela pode ser refrescante e até mesmo adocicada. Mas, se você colocar uma gota sequer de veneno, ela passa a ser mortal. E a morte é certa. Os Gálatas haviam sido libertados do cativeiro, da corrupção do pecado, e não estavam obrigados às leis que eram cerimoniais dos judaizantes, como a circuncisão, por exemplo. Por isso, o teor dessa carta fornece o perfeito exemplo da liberdade cristã. Deste modo, precisamos resistir a qualquer tentativa da pós-modernidade de agregar ou acrescentar uma palavra sequer aos ensinamentos do Evangelho. Libertos do cativeiro, pecado, nós somos o bom perfume de Cristo, um aroma agradável que exala a justiça e a paz na sociedade. Mas para que a essência deste perfume dure, nossa pregação e testemunho deve ter como centro Jesus Cristo e a sua palavra. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, e que traz o título Busca pela aprovação divina. Busca pela aprovação divina. O versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas. Neste tópico, veremos que o apóstolo Paulo, ele não era um político. Ele era, na realidade, um embaixador de Cristo. Seu propósito não era agradar aos homens, mas levar a eles a mensagem da salvação. Por isso, Paulo, ele não se intimidou diante deste ataque feito pelos judaizantes, inclusive a sua pessoa, e principalmente ao Evangelho de Cristo. Sua resposta foi imediata. Em primeiro lugar, Paulo não negociou a verdade para procurar o favor dos homens. Inclusive ele diz, procuro eu agora o favor dos homens? Este termo apresenta a ideia de que Paulo ele estivesse facilitando a entrada de novos convertidos ao cristianismo, condenando aí a circuncisão e as observações da lei. Para muitos, Paulo estaria até agradando o povo com essa atitude, procurar favor, ou um entendimento do seu contexto para conciliar. Mas a ideia é de que parece que Paulo ele afrouxa, mas não é bem assim. Ele não afrouxou na doutrina para facilitar o crescimento da igreja. Paulo, na realidade, não fazia do seu ministério uma plataforma de relações públicas. Se não fosse pelo fato de estar completamente comprometido com Cristo, como seu servo, ou seja, como seu escravo, a ideia de que Paulo era motivado por interesses egoístas poderia ser facilmente contestada ao olharmos para as suas experiências, a sua prática, sua dedicação ao serviço a Cristo. Inclusive que expressa pela palavra grega doulos, ou seja, escravo, que implica uma forma de sujeição
que torna completamente absurda qualquer noção de busca por popularidade. Ele era um arauto e não um bajulador. Jamais ele transigiu com a verdade para agradar a homens e jamais também vendeu a sua consciência para oferir alguma vantagem pessoal. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, ele inclusive declara: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo, ele era um apóstolo e não um apóstata. Paulo, ele utiliza essa mesma descrição ao se autodenominar na saudação da Epístola aos Romanos, escravo de Cristo. Mediante o uso do vocábulo, nós podemos perceber o quanto Paulo estava comprometido em agradar a Cristo e não a homens. O escravo não possuía vontade própria. A qualquer capricho do seu senhor, ele poderia ser morto ou castigado. Ele prestava lealdade a Jesus Cristo, aquele que o comissionou lá no caminho de Damasco. Nenhuma atitude, ensino ou prática religiosa deveria contrariar os ensinamentos do Mestre. Paulo tinha plena consciência de que quem estava servindo. Quem é servo de Cristo não busca holofotes. Quem é servo de Cristo não depende de elogios, nem se desencoraja com algumas críticas. Quem é servo de Cristo não está atrás de sucesso, nem de glórias humanas. Quem é servo de Cristo não muda a mensagem para atrair os ouvintes, para agradar ou às vezes agredir ninguém. O púlpito do servo de Cristo deve ser submetido à autoridade de Cristo e não dos homens. Isto Paulo ensinou. O propósito do ministério de Paulo não era agradar aos homens, mas servir a Cristo. Qualquer pessoa que busque influência, riqueza ou tentativa de agradar, ou mesmo prejudicar homens, especialmente no meio do corpo de Cristo, é totalmente contrário ao que se espera de um servo de Deus. Paulo, ele poderia usar a sua própria experiência e testemunho de que a sua pregação provocava total perseguição, tanto de gentios como do seu próprio povo. Isso já seria uma prova de que não procurava agradar a homens, mas sim a Deus, cumprindo até mesmo os ensinamentos conforme ele recebeu em seu chamado no caminho de Damasco. As mudanças no tempo, inclusive nos tempos atuais, estão pressionando, de certa forma, direta e indiretamente, a doutrina e os ensinos cristãos. Muitos ministérios atuais, com objetivos de não criar confronto dentro das instituições religiosas, motivados pelo medo de divisões, guerras internas ou até mesmo perdas de membro, negociam a verdade do Evangelho com práticas e atitudes que anulam o verdadeiro Evangelho, permitindo pregações voltadas apenas para a saúde, para o sucesso financeiro e felicidade. Exatamente o que as pessoas às vezes estão entrando para as igrejas para ouvir. Mas isso não é o Evangelho que Paulo estava falando. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta segunda lição deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. A Associação Internacional de Fragrância,
ela estabelece 4 categorias para os perfumes com base aí na concentração de suas essências. A fragrância menos acentuada é a água de colônia, de 3 a 5% de essência, que tem a duração mais ou menos de 6 horas. A mais forte é o extrato do perfume, de 15 a 40%, com duração máxima de 24 horas. Assim, nós aprendemos que a essência diz respeito à duração e intensidade. O modo como viveram e morreram os apóstolos nos primeiros 100 anos do cristianismo revela o seu apego à essência do Evangelho. Eles exalavam o bom perfume de Cristo, como referendo aí 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ao referirmos sobre a lição de número 2, a admoestação contra o evangelho distorcido, percebemos a importância de permanecermos fiéis à vontade do evangelho. Qual tem sido a duração do bom perfume de Cristo em nós? Até que ponto nós pretendemos ir para levar adiante a mensagem do Evangelho de Jesus? O apóstolo Paulo, ele destaca a seriedade de manter a mensagem original de Cristo diante da rápida propagação de doutrinas distorcidas entre os Gálatas. Assim como naquela época, nós somos desafiados a discernir e manter a integridade de nossa fé cristã em meio às influências divergentes da verdade de Cristo. A conclusão deste versículo nos incentiva a buscar um conhecimento profundo da palavra de Deus, evitando caminhos que contradigam a verdade revelada. Em um mundo repleto de ideologias, filosofias, inclusive diversas, é crucial permanecermos ancorados às Escrituras Sagradas, evitando comprometer a essência da mensagem de Jesus Cristo. Paulo, ele não hesita em apontar aqueles que desejavam destruir a liberdade de Cristo. E Cristo mesmo tornou aí possível aos cristãos da galáxia. Com zelo, ardor, fidelidade partidária, esses falsos irmãos causavam alvoroço, comoção e agitação na comunidade cristã naquele lugar. Eram perigosos, pois a existência da igreja, porque eles precisavam ser impedidos. A fidelidade ao Evangelho preserva a nossa fé e nos capacita a propagar a verdade para a glória de Deus. Que possamos discernir, defender e viver a verdade de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, um escravo de Cristo em meio aos desafios contemporâneos. Todo e qualquer indivíduo, sem exceção, em qualquer lugar e em qualquer tempo, que distorcer o Evangelho está debaixo da maldição. É anátema. Com respeito ao Evangelho, nós não podemos ficar aquém, nem além. Não podemos retirar, nem acrescentar nada. O Evangelho ele é completo em si mesmo. Qualquer subtração ou adição o perverte. E desta forma, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Bem, a primeira reflexão nos indaga: o Evangelho é importante para você? Como isso se torna público em sua vida?
A segunda reflexão nos indaga também qual o seu sentimento quando você percebe que o evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro evangelho. E a terceira e última reflexão nos indaga: qual dos erros modernos podem prejudicar o verdadeiro evangelho? Eu peço aos irmãos que façam aí uma análise do que você tem ouvido quanto ao evangelho pregado e confronte com a palavra de Deus. Aí você verá que muitas indicações que vemos hoje em dia está em contraposição aos ensinos de Jesus, bem como contrárias também àquilo que nos deixou os apóstolos nos seus ensinamentos. A Bíblia, ela ensina que o pecado ele é transgressão contra Deus. Também nos ensina que não devemos deixar que ninguém nos engane. Essa palavra transgressão poderia ser traduzida como delinquência. Jesus indicou que, à medida que os homens se aproximassem do final da história, haveria uma rebelião mundial contra os preceitos de Deus e da ordem. A rebelião e a delinquência já se acham presentes em escala muito grande, tal como jamais o mundo as conheceu. Desta forma, devemos viver a cada dia mais influenciados pela palavra de Deus e afastando assim de todo e de tudo aquilo que possa desvirtuar os ensinos deixados por Jesus. Como fazer isso? Olha, a cada dia mais íntimo da sua palavra. Como o salmista deixa registrado no Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Este é o antídoto contra os ensinos contrários ao Evangelho de Cristo. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui embaixo no nosso canal, no botão onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações. E olha, não esqueça, compartilhe aí no grupo da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 3, com o título A Experiência Pessoal de Paulo. A Experiência Pessoal de Paulo. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?